No Depois do Jeans de hoje eu vou conversar com a neuropsicóloga Elza Maestro, que vai falar um pouquinho sobre o projeto Gera Neuro. Se você não sabe o que é, não saia daí. Doutora Elza, obrigada pela participação aqui conosco. Vamos começar falando um pouquinho para o pessoal que está assistindo sobre a diferença entre a neuropsicologia e a psicologia tradicional. Existe uma diferença assim bem importante entre essas duas especialidades, né? Enfim, essas duas visões? A psicologia tradicional, ela trabalha com vários pacientes na área mais, assim, digamos, humana mesmo, do conhecimento do ser humano. E a neuropsicologia não. A neuropsicologia, o profissional tem que estar especialista na área do cérebro. Então, o que é a neuropsicologia? A neuropsicologia ela é mais complexa, porque a gente faz um curso voltado para o cérebro em si, como funciona o cérebro e as doenças provenientes do cérebro. E aí, trabalhando então com neuropsicologia, quais são os tipos de pacientes e as doenças, né? Enfim, as patologias que são tratadas por esse profissional? Tá. O profissional neuropsicólogo, os testes que ele aplica, já começa aí. Os testes que ele aplica são testes voltados para você ver alguma diferença que possa estar acontecendo, assim, comportamental com um paciente seu. Diga a demência, que é a minha especialidade. A demência, ela acomete mais idosos, né, que é uma doença específica da terceira idade. Então, os testes que eu aplico para ele é para eu ver a parte cognitiva dele, os déficits cognitivos, e nesse sentido eu vou também observando o comportamento. Então, eu aplico teste para medir a depressão, a parte do cérebro que está atingido, o teste Mini-Mental, é um teste de rastreio específico de demência que só o neuropsicólogo pode aplicar, porque ele tem um score diferente e o psicólogo já não aplica o teste Mini-Mental. E aí, dentro, né, de todos esses testes que são aplicados, o idoso ele pode procurar, né, o atendimento de vocês sozinho, ou ele vai ser levado pela família? E o que ele está buscando, né, quando ele busca um atendimento por um neuropsicólogo, assim, na maioria das vezes? Ele geralmente ele é levado pela família. Por quê? Porque ele apresenta lá no seio familiar já esquecimento de memória e alterações comportamentais. Então ele começa a esquecer onde ele deixou o remédio, ele não toma banho, fala que tomou banho, ele diz que já almoçou e não almoçou. E existem vários tipos de demência? Existe diferença entre quadros de demência? Ou em relação ao próprio quadro clínico e em relação também ao tempo em que essa demência foi diagnosticada? De repente, se isso demora muito para acontecer, se esse diagnóstico demora, a tendência é piorar aquele quadro? É piorar. Quando o familiar percebe que o seu idoso, né, que é uma específica do idoso, já leva para a gente lá, o neuropsicólogo, já num quadro de moderado para grave. Por quê? Porque existem vários tipos de demência, né? São 148 casos já catalogados. E existe a demência de Alzheimer, a demência frontotemporal, as demências provenientes de parkinsonismos. Então, você que é cuidador, você não percebe, porque você tem aquela tradição, né, cultural que o idoso está caducando. E hoje nós sabemos que essa caduquice tem um nome científico, que é demência. Então, como que o idoso, o cuidador familiar vai perceber que o seu idoso está entrando no quadro demencial? Quando ele começa a esquecer, ter esquecimentos graves. Por exemplo, nós já pegamos casos que o idoso guardou o óculos dentro da geladeira. Outra coisa,
que ele vai conversar com o neto e ele não reconhece o neto, não sabe o nome, muito menos que ele é seu neto. Esquece de almoçar e fala que almoçou. Não toma o remédio, fala que tomou. E não sabe esse espaço que ele tem na casa. Ele não sabe onde é o banheiro, a cozinha, o quarto. Então, ele começa também a alucinar. Começa a ver pessoas, conversar com pessoas, geralmente aquelas que já partiram. Aí o familiar tem que perceber isso e levar ao geriatra, que é o médico especialista que trata do envelhecimento. E lá o geriatra vai encaminhar para o neuropsicólogo para que faça todas essas baterias, né, de teste para a gente identificar qual o tipo de demência. E existe uma diferença entre o esquecimento a curto prazo e o esquecimento a longo prazo? De repente aquele idoso que tem, né, que ele não esquece o que está mais recente, mas o que ele esqueceu o que aconteceu num tempo, né, mais passado, um tempo mais distante. Tem uma diferença? Ele também é considerado demente, esse idoso que não lembra de muita coisa do passado? Ou é normal que o idoso lembre do passado, mas não lembre do presente? O normal da demência é que a demência é uma perda de memória, né? Que é morte de neurônios. E o que atinge primeiro é a memória. Então, o idoso ele esquece a memória dele de curto prazo, a memória de trabalho, aquela memória dele assistir um filme e te contar o filme, né? Então ele esquece, essa memória dele vai sendo degenerativa, ela vai se acabando. Então ele não tem essa memória de curto prazo, mas a memória de longo prazo dele está intacta por enquanto. Ao longo do desenvolvimento da demência, ele também perde a memória de longo prazo, que é aquela memória que ele lembra do nascimento de um filho, do casamento dele, fatos passados, antigos. A memória ainda está intacta quando é demência leve e indo para moderada. Agora, quando a demência está de moderada para grave, a memória de longo prazo acaba. E a memória de curto prazo é de imediato, ela acaba rápido. Agora, nós temos uma demência que chama demência frontotemporal, que atinge a parte frontal e essa lateral aqui do cérebro, que essa demência, o paciente não perde a memória com tanta rapidez, a memória de curto prazo. Mas a gente percebe que o diagnóstico de demência é clínico, né? Porque o diagnóstico mesmo a gente só vai ver pós-morte, que se o familiar permitir e dar o cérebro para a gente, né? E a gente vai estudar. E também através de exames de imagem, na ressonância magnética, é possível você ver que está um quadro de demência acentuado ali. Através do teste que a gente aplica, chamado Mini-Mental, é que a gente vai perceber qual o tipo de demência que aquele paciente tem. Então tá, doutora Elza, próximo bloco a gente volta, vamos falar um pouquinho mais sobre esse teste. Fiquem com o intervalo e já já a gente está de volta. Doutora, dando continuidade ao que a gente falou no bloco passado, em relação aos testes, só para ficar mais claro para o pessoal de casa, são testes simples que esse idoso vai ter que se submeter para um diagnóstico de demência? São testes simples, porque eles são todos feitos através de perguntas, né? Não são testes invasivos. Então a gente vai fazendo pergunta. O Mini-Mental, estava falando para você, é um teste de rastreio geral para demência, mas que através desse teste nós vamos saber qual o tipo de demência, se é uma demência com Alzheimer, uma demência frontotemporal ou outras demências. Aí a gente vai separar uma bateria de teste específico para aquele paciente, porque os testes são específicos, individual, peculiar para cada um. E o diagnóstico, então, da demência, né, que sendo Alzheimer ou não, ele vai ser feito então através desses testes, e existe, além da ressonância, que também, né, já foi falado, uma avaliação que vai ser mais clínica ou laboratorial? Qual é o tipo de exame que esse paciente vai ter que fazer para que se descubra aí a demência de fato? Fora os testes que o neuropsicólogo aplica,
Nós também precisamos de ver ressonância magnética e principalmente laboratorial na parte de vitamina B12, porque o déficit de vitamina B12 está diretamente implicado em um paciente ter demência, a falta dessa vitamina no organismo. E outro fator muito importante é a escolaridade. E se o idoso for analfabeto ou analfabeto funcional, que é aquele que lê, escreve, mas nem sabe o que está lendo, nem nada, então esse já é mais acometido com demência do que aquele que tem nível superior. Existe esse fator muito importante que o neuropsicólogo, na hora que ele faz um diagnóstico de demência, ele tem que estar atento à escolaridade. Pegando um link, né, a respeito disso que a senhora falou, como é que a gente pode detectar, como é que a família que está em casa, o familiar que cuida do idoso, pode detectar que existe aí um quadro possível de demência? Olha, o cuidador, no caso familiar, que a gente chama, é aquela pessoa que está sempre dentro de casa com o idoso. Aí como é que ele vai perceber? Eu quero dar uma dica para você. Perceba se ele está tendo dificuldade em encontrar onde é o banheiro, a cozinha, se ele tomou banho e se ele não tomou banho, se ele não tomou banho e fala que tomou, se ele não tomou o remédio, se o comportamento dele está agressivo e se ele começa a repetir muito os fatos que ele conta para você. Então, tudo junto, porque a demência ela é diagnosticada assim, déficit de memória e alterações comportamentais. Então, se ele tem uma alteração comportamental e ele está repetindo muito o que ele diz, e ele está esquecendo os lugares da casa, por exemplo, ele esqueceu o nome do neto, esqueceu o seu nome, então já é para você se preocupar. Leva até um geriatra para verificar e o geriatra vai pedir toda essa parte de ressonância magnética e laboratorial e vai indicar o neuropsicólogo para aplicar os testes para dar a confirmação e que tipo de demência. Existe um tratamento que faça estabilizar esse quadro? De repente, o próprio esquecimento, se o idoso começa a ser tratado devidamente, tem como estabilizar para que essa demência não evolua tão rapidamente? Na verdade, a demência ela é uma doença que não tem cura. Então, a neuropsicologia, né, o neuropsicólogo junto com o geriatra, a nossa intenção é só retardar o processo, mas o processo continua. Então, a gente vai tentar fazer com que o processo seja mais lento, mas como se trata de morte de neurônios, ele vai prosseguindo, mas não existe um tratamento que vai curar o paciente, porque nenhum tipo de demência tem cura. Então tá ok. No próximo bloco nós vamos falar sobre os tratamentos para demência e o projeto Gera Neuro também. Voltamos agora com o programa Depois do Jeans. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto Gera Neuro e todos os tratamentos que esse projeto oferece para quem tem demência. Doutor, em relação a esse projeto, quando surgiu a ideia de montar um projeto, né, específico para essas pessoas que têm demência, ou o que é, né, de fato, esse projeto Gera Neuro? Surgiu porque eu trabalho com idosos há mais de 11 anos e me especializei nessa área de neuropsicologia, da gerontologia, e eu percebi que muitos pacientes chegavam até a mim com um problema de demência e não existe aqui no Distrito Federal um tratamento específico para esses idosos acometidos com demência. Então surgiu a ideia de eu criar esse atendimento de geriatria, gerontologia e neuropsicologia, por isso que tem o nome de Gera Neuro, né? Voltado com foco mesmo em demência. E como é que os idosos procuram esse projeto e o que acontece, né, dentro do projeto para atender essa população? Sim, esse projeto eu trabalho lá no Hospital Regional do Paranoá, então eu falei com o geriatra da gente fazer esse projeto dentro do hospital, né? É um projeto piloto do hospital. Nós fazemos uma triagem primeiro
aplicando todos os testes, inclusive nós aplicamos testes também nos cuidadores, que é teste são escalas depressivas, né, para saber também, porque influencia muito no diagnóstico que nós vamos dar, se aquele cuidador está também com depressão. Aí nós vamos aplicar todos esses testes. Detectou que tem demência, aí nós vamos incluir esse paciente dentro do projeto. Esse projeto funciona assim, nós só podemos trabalhar com 10 pacientes, porque nós trabalhamos com voluntários, porque nós não temos, infelizmente, aqui ainda no Brasil, pessoas especialistas para trabalhar no atendimento ao idoso na área hospitalar. Então esse tratamento específico, né, de excelência para o idoso ainda é muito carente aqui. Muito carente. E o que seria esse tratamento, assim, na sua visão, de fato? Esse tratamento, ele vai só retardar o processo da demência, sabe? O encaminhamento da demência, porque a demência não tem cura. Então, esse projeto é voltado só para ajudar, no caso, o paciente a saber lidar com todo esse processo de esquecimento de memória e a parte agressiva, quem trata é medicamentosa, é o geriatra. E nós tratamos a parte que eu faço, estimulação, né, de memória. Nós vamos estimular a memória do paciente através de jogos de memória, bingos, que a gente faz assim, tipo no lúdico mesmo, uma brincadeira com eles, como se fosse uma brincadeira. E só que essa brincadeira ela é toda com protocolo, a gente vai anotando tudo e vendo qual é a parte da memória dele que está sendo mais atingida. E vamos trabalhando através dos jogos, através de fotografia, música. Nós temos um leque de atividades que a gente desenvolve com esse paciente e com o cuidador a gente dá aula para ele o que é a demência, o porquê da demência, como tratar o paciente demenciado. Um exemplo, o cuidador não pode enfrentar o paciente na hora que o paciente está irritado. Porque tem muito, né, existem muitos casos em que a gente até pela mídia acompanha, né, que às vezes aquele cuidador que nem é um ente familiar, né, que é contratado para fazer aquilo, trata com violência às vezes, né, esse idoso. Esse cuidador também pode passar por esse treinamento, além do familiar, um cuidador que às vezes é indicado pela família para cuidar daquele idoso, para que ele se especialize naquele tipo de cuidado? Sim, o projeto ele abre essas duas frentes, paciente e cuidador. Não importa se seja o formal, que é o pago, né, o contratado, ou o informal, que é o familiar. Então, no caso do paciente, a gente trabalha igual eu te falei. Agora, no caso do cuidador, nós vamos ensinar ele a lidar com a demência e com essa irritação que o paciente apresenta. E vamos orientar também, porque a gente orienta o cuidador a se cuidar. Então, o cuidador tem que ter um dia para ele sair, para ele ir ao cinema, para ele descansar um pouco a mente dele. Ele não pode estar focado só ali dentro, cuidando da pessoa com demência, porque esses pacientes são muito trabalhosos, são teimosos, ficam irritados. Por exemplo, a demência frontotemporal, o paciente começa a apresentar alterações na área da sexualidade, aí ele começa a se masturbar, começa a tirar a roupa, beliscar, e isso a gente vai ensinar para o cuidador como lidar também com essa parte, porque ele acha que a pessoa está sendo leviana, né? Então, esse é o objetivo do projeto, retardar o processo da demência e ajudar o cuidador a lidar com esse paciente. Muito interessante. E lá dentro do projeto, o idoso, então, a partir do momento que começa a participar, ele vai estar sempre envolvido nesse projeto, né, longo prazo. Ele não existe alta, é isso que eu estou querendo dizer. Como a demência ela não tem cura, existe um momento em que o paciente recebe uma alta, enfim, ou que ele não vai mais precisar daquele tratamento? Pois é, infelizmente existe, porque não era para existir. Mas como nós não temos profissionais e a fila também no SUS é muito grande para pacientes com demência, então o que nós resolvemos? Nós resolvemos fazer só 10 sessões, né? Então uma sessão semanal,
de 4 horas. Então, infelizmente, ainda existe uma carência muito grande desse tipo de atendimento na rede pública no Brasil. Sim. Como esse projeto é o piloto, a nossa intenção é que esse projeto ele se transforme no projeto de lei e que seja colocado, inserido em todos os hospitais da rede de saúde. Mas aí nós temos um problema, porque nós não temos profissionais para trabalhar qualificados, porque é um projeto que trabalha com multiprofissional. Então, nós precisamos, lá dentro do projeto, nós precisamos do nutricionista, porque envolve a parte nutricional também, o déficit da vitamina B12, como ensinar o paciente a se alimentar, e quando a demência está atingindo já o córtex motor, ele já passa a não deglutir. Então, nós precisamos do fisioterapeuta, porque também vai envolver a marcha, ele não dá conta de andar. Nós precisamos, dentro do projeto, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogos, neuropsicólogos, geriatra, professor de educação física. Então, é uma gama de profissionais, e todos especializados para trabalhar com idosos. E como o idoso hoje nós temos aqui no Brasil a maioria toda já idosa, nós somos o 5º país do mundo já, e o 1º da América Latina, então não tem, infelizmente, profissionais capacitados para trabalhar com idosos, e muito menos dentro de um projeto específico igual esse. Vamos esperar, então, que isso mude, que essa realidade mude, para que a gente consiga, no futuro, atender de uma forma melhor, essa população idosa que só faz crescer, no Brasil. E eu preocupada com isso, para montar esse projeto dentro do Hospital do Paranoá, eu passei um ano todo formando a equipe e dando capacitação para médicos, enfermeiros e os nutricionistas, toda essa equipe, de como trabalhar dentro do projeto, porque o idoso ele tem que ter um atendimento específico para ele, qualificado, nós chamamos de diferenciado, 50 minutos, porque ele conta toda a história dele de vida e vai conversando tudo até você chegar e fazer um fechamento. Então, só aí nós precisamos de pessoas já especial, para tratar com esse paciente. Ele passa por uma triagem, então tem que ter uma enfermeira gerontóloga, todos na área da gerontologia. E infelizmente nós não temos, os gerontólogos são poucos, e a gente precisa que o governo abra concurso nessa área da gerontologia, e se preocupe mais com o idoso, com essa parte, principalmente da saúde, porque o idoso está muito carente em todo o Brasil e aqui no Distrito Federal. Doutora, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos, e parabéns por atuar nesse projeto e desenvolver um projeto tão bonito e completo e especial para o idoso aí. Obrigada. Nada, eu gostaria de falar uma coisa para a pessoa que está em casa. Você que tem o seu idoso em casa, como tratar desse idoso? O que ele precisa? Ele só precisa que você tenha um tempinho para ouvir o que ele tem para falar para você. Trata seu idoso com carinho, com atenção. É só isso que o idoso precisa. E na área da demência, observa ele, observa o comportamento, se ele está tendo alterações de comportamento, na área de ficar irritado. E se você perceber isso, procura o geriatra. O geriatra, ele não é médico de velho, ele é médico do envelhecimento. Ou procura um gerontólogo que estuda a parte do envelhecimento humano e dá um tratamento para ele específico, porque o médico geriatra é o médico indicado para o idoso. Então, trata seu idoso com carinho e atenção. Só isso que a gente pede para você que está em casa. Obrigada. O programa de hoje, então, termina, bem completo e muito interessante. Até semana que vem.